Vamos para mais um vídeo da Revolução do Pouquinho e agora falaremos sobre o pouquinho de convergência. Como um pouquinho mais de convergência pode ajudar você a construir melhores resultados, principalmente nos ambientes de relacionamento que nós estamos aí atravessando ao longo da nossa vida. Nosso trabalho, nossa família, os nossos amigos, um eventual grupo que você participe de amigos, um eventual grupo de voluntariado, enfim, não importa. Onde haja necessidade de pessoas ali atuando em conjunto, o relacionamento se torna algo fundamental e zelar por esse relacionamento, zelar pela boa energia ali de conexão entre as pessoas é algo que se torna responsabilidade de todos. E nós, que estamos em pleno processo da Revolução do Pouquinho, uma vez tendo consciência de como que isso se opera na prática, podemos até ajudar as demais pessoas a também despertarem para essa necessidade. Quando eu aplico uma palestra, um treinamento com determinados grupos, principalmente com grupos de liderança, eu costumo utilizar uma dinâmica, uma brincadeira ali, uma vivência, que eu chamo de teste de atenção. E ela consiste no seguinte: eu apresento para o público ali 10 contas, uma tabuada qualquer, de um número qualquer, apresento as 10 contas dessa tabuada e peço para a pessoa identificar o que está acontecendo ali dentro. Entre as contas, uma delas está errada, né? Uma delas está errada e a pessoa, quem se manifesta, quem costuma se manifestar, acaba indo direto ali naquela conta que está errada e aponta: olha, tem um erro ali. E aí eu naturalmente finjo que eu fiquei constrangido, brinco, né? Falo: poxa, vocês não têm a menor consideração comigo, eu tô aqui há tanto tempo conversando com vocês e vocês, né, apontaram um erro, me deixaram extremamente sem graça aqui na frente de todo mundo. Naturalmente, depois daquele climão meio esquisito que se instala, eu abro o jogo e falo: gente, realmente existe uma conta errada e ela é proposital. Agora, vocês pararam para perceber que a nossa tendência de apontar o erro e simplesmente fazer vista grossa para os acertos, para aquilo que dá certo, é uma tendência que pode ser um tanto quanto perigosa quando o assunto representa a nossa convergência com as demais pessoas? Pois é, a gente tem uma tendência de buscar apenas o erro e simplesmente desconsiderar o acerto. E quando nós desconsideramos o acerto, especialmente quando estamos falando inicialmente de nós mesmos, com a autogenerosidade, a nossa capacidade de reconhecer o nosso próprio valor e tudo aquilo que nós já fizemos de certo, e também em relação às demais pessoas, percebendo aquilo que existe de positivo nas construções de cada uma delas, nós conseguimos amplificar o nosso resultado, principalmente aquele resultado que depende do coletivo, depende de um grupo de pessoas agindo numa mesma direção, num mesmo objetivo, cada qual ali somando inteligências dentro do conceito nosso das inteligências múltiplas, né? Um conceito aí que mostra o quanto que as pessoas são diferentes entre si e podem colaborar entre si a partir dessa diversidade, a partir da singularidade de cada uma delas. Portanto, quando a gente começa a compreender o valor daquilo que as pessoas já fizeram de certo e principalmente verbaliza isso, a gente passa a ter um nível de conexão maior com as pessoas e, consequentemente, a relação se aprimora e os resultados se tornam muito melhores. E aí, alguém pode perguntar: poxa, mas então a gente não vai apontar o erro? É óbvio que nós vamos apontar o erro, né? Porque nós estamos aqui falando também de resultados, estamos falando de efetividade. E simplesmente fazer vista grossa para o erro em qualquer processo de relacionamento é algo que pode se tornar um tanto quanto perigoso, principalmente no ambiente do trabalho. Você já imaginou um erro ali, uma situação que vai criar um grande prejuízo? E aí, para não se indispor com as pessoas, nós simplesmente pegamos isso e escondemos, guardamos no armário, varremos para baixo do tapete. Isso costuma se tornar um tremendo monstro a médio e longo prazo. E aí depois fica um tanto quanto difícil controlar os efeitos, né? Todo o efeito drástico que esse monstro que vai estar ali se alimentando em silêncio pode acabar causando em toda a organização. Portanto, é preciso, sim, apontar o erro, porém nunca desconsiderando que também existe acerto. Quando a gente apenas orienta as pessoas para o não erro, o risco de treinarmos, de desenvolvermos pessoas apenas para sair de casa para não errar é um risco muito grande. Porque com isso nós acabamos matando o quê nessas pessoas?
a iniciativa, matamos ali a sua capacidade de tomar decisão. Nós começamos a alimentar pessoas temerosas que vão sair de casa pura e simplesmente apenas para não errar. E uma pessoa que sai de casa para não errar apenas, o resultado dela costuma ser um resultado um tanto quanto medíocre, porque ela não cria, ela não se arrisca, ela não inova, ela vai entrar cada vez mais numa rota de acomodação pelo medo de acabar sendo repreendida apenas pelo erro. Portanto, é preciso também reconhecer os acertos das pessoas. Vamos pegar um exemplo simples. Um vendedor que saia de casa todos os dias apenas para não errar, esse vendedor vai apresentar um resultado medíocre. Porque olha o trabalho de vendas, por exemplo, o quanto que é necessário essa pessoa se arriscar e perceber que, inclusive, o erro fará parte do processo. O erro, ou então não acerto, que eu até prefiro chamar dessa forma, né? Mas aquilo que de repente se planejou e efetivamente não gerou um resultado, fará parte do processo e vai se transformar em um processo de aprendizado, vai ajudar a ampliar o repertório dessa pessoa. Agora, o vendedor que sai de casa para acertar, ele tem a consciência de que ele também vai errar. Ele já tem essa consciência do erro como parte do processo de aprendizado. Porém, ele vai conseguir gradativamente trazer um bom resultado. A construção dele é efetiva, por quê? Porque ele não está morto na sua essência. Ele não está com medo de ser repreendido, ele não está com medo de errar e, consequentemente, ele acaba tomando a dianteira em questões que envolvem risco, que envolvem decisão, que envolvem capacidade de autoliderança, de colocar para valer o coração para valer no dia de hoje, produzindo o resultado que vai se consolidando ao longo do tempo e construindo ali a revolução do pouquinho daquela pessoa.